O anúncio sobre a doação gratuita de roupas de bebê parecia absolutamente inofensivo. Uma mulher grávida respondeu sem suspeitar que o convite se transformaria numa luta pela vida, a sua e a do seu futuro filho. O nascimento de um filho é um ponto de viragem na vida de qualquer mulher. A alegria pelo tão esperado acontecimento é frequentemente acompanhada por sérias alterações hormonais e emocionais. A maioria lida com estas provações. Mas, por vezes, tragédias pessoais levam uma pessoa a cometer atos irreparáveis. Dinah Lane cresceu em Longmont, uma cidade de 100 mil habitantes no estado do Colorado. Tinha boas notas e, desde criança, sonhava com uma carreira na área da medicina. Quando entrou na faculdade para ser enfermeira, a família não se surpreendeu. A jovem sempre perseguiu os seus objetivos. Em 2015, Dinah tinha 34 anos e uma vasta experiência profissional. Ajudou a salvar dezenas de vidas, mas não conseguiu salvar o seu próprio filho. Em 2014, sofreu um aborto espontâneo. Para Dinah, foi o trauma mais pesado da sua vida. Os seus familiares temiam seriamente que ela não conseguisse superar. Observavam como ela se fechava em si mesma, como se calava a meio de uma conversa. A mulher podia passar horas sentada à janela, a olhar para um ponto fixo. Ninguém sabia o que se passava na sua cabeça. No entanto, ela não desistiu. Alguns meses depois, anunciou à família e ao seu companheiro David Ridley que estava novamente grávida. David também sonhava com uma família e ficou feliz. Apoiou-a com todas as suas forças, especialmente preocupado que, após a primeira perda, cada emoção seria duplamente difícil para ela. Aparentemente, Dinah mantinha a calma, sorria quando falava sobre o futuro filho. As suas mãos, no entanto, permaneciam imóveis, o seu olhar um pouco distante. Mas tudo mudou a 17 de março de 2015. Por volta das 4 da tarde, David voltou do trabalho. A chave girou na fechadura, um som normal. Deparou-se com uma Dinah desgrenhada. Cabelo despenteado, rosto arranhado, sangue nas mãos. Ela não disse uma palavra, apenas se virou e caminhou em direção à casa de banho. Ele seguiu-a. Na casa de banho, ela apontou para um bebê, uma menina, ensanguentada, imóvel. Dinah chamou-lhe Aurora e disse que tinha tido um aborto espontâneo. A sua voz era calma, demasiado calma para um momento como aquele. Levaram a bebê. David envolveu-a numa toalha e foram para uma clínica nos arredores. Lá, Dinah repetiu a mesma versão. Os médicos tentaram ajudar, mas era tarde demais. Um dos médicos saiu da sala de procedimentos, a tirar as luvas. Abanou a cabeça. A morte foi declarada rapidamente. Quando os médicos deram a trágica notícia ao casal, David não conseguiu conter as lágrimas. Começou imediatamente a consolar Dinah, colocando a mão no seu ombro. Ela estava sentada, imóvel. Olhava em frente. Os médicos, no entanto, estavam interessados noutra coisa. Um deles trocou um olhar com um colega. As circunstâncias do ocorrido levantavam demasiadas questões. No mesmo dia, o serviço de emergência recebeu uma chamada. Uma mulher, com uma voz quase inaudível, pediu ajuda. A sua respiração era rouca, intermitente. Disse que a sua garganta tinha sido cortada. Só conseguiu dizer o endereço. Depois, silêncio. O operador repetiu a pergunta várias vezes, mas não obteve resposta. Quando a polícia chegou ao local, a porta da frente estava destrancada. Encontraram a vítima coberta de sangue, mas consciente. Estava deitada no chão da cave. Ao seu lado, uma poça de sangue. Grande. Apresentou-se como Michelle Wilkins. Tentou acrescentar algo mais, mas as forças abandonaram-na. Os seus olhos fecharam-se. No hospital, os médicos ficaram horrorizados com a extensão dos ferimentos. A garganta cortada, um corte profundo que por pouco não atingiu a artéria. No abdômen, um corte enorme expondo os órgãos internos. O cirurgião que a examinou primeiro ficou paralisado por um momento. Depois, começou rapidamente a dar ordens.
27 anos, residente de Longmont, profissional qualificada. Estava a construir uma carreira e a preparar-se para ser mãe. As suas relações com os homens não corriam bem, até que conheceu Dan. Começaram a viver juntos e decidiram ter um filho. Esperavam uma menina. Queriam chamar-lhe Aurora. Para Michelle, a gravidez era um verdadeiro sonho. Falava com a sua barriga, punha música que, segundo ela, a bebé gostava. O parto estava previsto para o final de abril. Dan apoiava-a em tudo. Ela preparava-se para a chegada da filha de forma meticulosa. Juntava roupas, decorava o quarto do bebé, comprava tudo o que era necessário. Como o dinheiro era pouco, Michelle procurava artigos em sites onde jovens pais vendiam roupas de bebé mais baratas do que nas lojas. Percorria os anúncios à noite sentada no sofá. Dan espreitava por cima do ombro dela e discutiam cada compra. Foi assim que encontrou um anúncio no Craigslist. Uma mulher estava a doar roupas do seu filho completamente de graça. Michelle ficou muito interessada. Ligou de imediato. Enquanto os médicos lutavam pela vida de Michelle nos cuidados intensivos, um médico conversava com Daniel. A conversa decorria no corredor. Daniel estava de pé, de braços cruzados. Respondia de forma curta, monossilábica. A primeira coisa que saltou à vista, não havia registros médicos da gravidez. Daniel afirmava que visitava regularmente os médicos. Mencionava clínicas, datas de consultas. O médico acenava com a cabeça, tomava notas. Mas uma verificação mostrou que ela estava a mentir. Não existia um único registro. Paralelamente, os detetives inspecionavam a casa de onde Michelle tinha feito a chamada. Descobriu-se que não lhe pertencia. Na verdade, ela vivia no outro lado da cidade e não tinha qualquer ligação àquele local. Os vizinhos não ouviram nada. A casa situava-se numa zona tranquila, rodeada por árvores. O endereço foi verificado na base de dados. Nos últimos anos, ali residiam Dinah Lane e David Ridley. Em seguida veio uma chamada da clínica. O médico tinha sérias suspeitas de que Dinah não poderia ser a mãe da falecida Aurora. Ligou para o detetive de serviço, falando baixo, mas com insistência. Os detetives encontraram-na no hospital. Estava sentada numa cadeira de plástico no corredor. David estava ao seu lado, a segurar-lhe a mão. Um detalhe alarmante saltou imediatamente à vista. Apesar da perda do filho, ela estava fria e absolutamente calma. Não chorava, não tremia, olhava para o chão. Daniel repetiu a história do aborto espontâneo. A voz era calma, sem emoção. Os detetives trocaram um olhar. Quando lhe propuseram fazer um exame médico para garantir que a sua saúde não estava em perigo, ela recusou, categoricamente. As suas mãos cerraram-se em punhos. Então, perguntaram-lhe diretamente: conhecia Michelle Wilkins, a quem tinham roubado o bebê do ventre? Pausa. Demasiado longa. Era evidente que a pergunta a apanhou de surpresa. Os seus olhos começaram a vaguear. As respostas tornaram-se confusas e evasivas. A história começou a ser adornada com detalhes inexistentes. Começou a falar mais depressa, a gesticular. Um dos detetives perguntou-lhe diretamente: tentou matar Michelle? Outra pausa. Dinah engoliu em seco. Depois disso, mudou a sua versão. Afirmou que Michelle foi à sua casa por causa do anúncio e a atacou com uma faca. Assim, sem motivo. Dinah defendeu-se e cortou a agressora. Como profissional de saúde, percebeu que o bebê ainda tinha uma oportunidade. Por isso, ela e o marido levaram a bebê de urgência para o hospital, mas não chegaram a tempo. Dizia isto a olhar os detetives nos olhos, com confiança. Confiança a mais. Dinah foi libertada até que as circunstâncias fossem esclarecidas. Apesar das suspeitas, não era possível apresentar acusações de imediato. Era preciso investigar. Ela levantou-se, pegou na sua mala. Saiu do hospital sem olhar para trás. David caminhava ao seu lado, confuso. Passaram-se 24 horas.
Longas e agonizantes 24 horas. O estado de Michelle estabilizou e ela recuperou a consciência. Primeiro, abriu os olhos, mas não conseguia focar o olhar. Depois, gradualmente, começou a perceber onde estava. Conseguiu falar com a polícia. A primeira coisa que a abalou profundamente foi a morte de Aurora. Quando lhe o disseram, cobriu o rosto com as mãos. Os seus ombros tremeram. Não conseguia acreditar que a sua tão esperada gravidez tinha terminado de forma tão cruel. Uma enfermeira trouxe-lhe um copo de água. Michelle não lhe tocou. A sua versão era radicalmente diferente da de Dainel. Michelle encontrou o anúncio e ligou para ir buscar as coisas para sua filha. Quando contactou Dainel Lane, ficou agradavelmente surpreendida com a sua simpatia. A voz inspirava confiança, quente, suave. Dainel convidou-a à sua casa, deu-lhe o endereço. Disse: "Vem, terei todo o gosto em receber-te." À porta, ela comportou-se de forma igualmente amigável e acolhedora. Sorria abertamente. Michelle sentiu imediatamente simpatia por aquela mulher. Até se abraçaram quando se encontraram. Desceram à cave, onde as coisas do bebê estavam guardadas. As caixas estavam num canto, cuidadosamente empilhadas. Conversaram descontraídamente durante cerca de 1 hora sobre maternidade enquanto mexiam nas roupinhas e brinquedos. Michelle observava as meias minúsculas, os macacões. Dainel parecia uma pessoa bondosa. Contava sobre a sua feliz gravidez. Ao mesmo tempo, tocava na barriga, acariciava-a. Dizia que o seu filho já tinha crescido e ia para o jardim de infância, por isso decidiu doar tudo de graça. Michelle ouvia, acenava com a cabeça, sorria. Sempre que Michelle se preparava para ir embora e olhou várias vezes para o telemóvel para ver as horas, Dainel retinha-a com a conversa. Dizia: "Espera, ainda há mais uma coisa." Tirava mais coisas e dava-lhes com alegria. Michelle não queria parecer mal educada. Após cerca de 1 hora, Michelle disse que tinha de ir. Ainda tinha muito que fazer. A anfitriã concordou prontamente em acompanhá-la. Levantou-se, sacudiu as calças de ganga. Ambas começaram a subir as escadas. Michelle ia à frente, a segurar o saco com as coisas. Quase no topo, sentiu um forte golpe na nuca. Súbito, ensurdecedor. Com a visão periférica, viu os estilhaços de um candeeiro a caírem no chão. Um zumbido. Manteve-se de pé, agarrando-se instintivamente ao corrimão. Mas algo lhe apertou o pescoço, com força. Tentou respirar, mas não conseguia. Não conseguiu resistir eficazmente. Pouco depois, caiu. Os seus joelhos bateram nos degraus. Dor. O aperto afrouxou por um instante. Michelle recuperou os sentidos e começou a lutar, ainda sem compreender as verdadeiras intenções de Dainel. O que está acontecendo? Por quê? Tentou acalmar a agressora, dizendo: "Espera, para, o que aconteceu?" Mas sem resultado. Dainel permaneceu em silêncio. Apenas respirava pesadamente. A única coisa que importava para Michelle era proteger-se a si e ao seu filho. Michelle começou a resistir com o dobro da força. Gritava, tentava sair da cave para fugir. Os seus dedos arranhavam o chão, à procura de algo para se agarrar. Dainel ficou exausta. Por um momento, largou-a. Michelle aproveitou a pausa, tentou acalmá-la. Disse, ofegante: "Para, eu chamo a polícia, vamos resolver isto." Declarou que ia chamar a polícia. Então, a dona da casa atacou-a com uma nova fúria. O seu rosto contorceu-se, arrastou-a de volta para baixo. Michelle debatia-se, mas era puxada pelas pernas. E empurrou-a para dentro da casa de banho. Michelle bateu com as costas no lavatório, um sabor metálico na boca. Mas também conseguiu escapar dali. Dainel atacou-a por trás e arrastou-a para o quarto. Michelle viu a cama. Viu como Dainel pegava em algo da mesa de cabeceira. Pegou no telemóvel e ia ligar para a polícia. Os seus dedos tremiam, não obedeciam.
Deu-lhe vários socos na cara. 1, 2, 3. O sangue jorrou do nariz. O telemóvel caiu, o ecrã partiu-se. Dainel empurrou a vítima para a cama, saltou para cima dela. O peso esmagava-a. Pegou numa almofada e tentou sufocá-la. Michelle contorcia-se, abanava a cabeça. Felizmente, também conseguiu tirar-lhe a almofada. As suas mãos encontraram a borda, puxaram-na. A almofada voou para o lado. Dainel não recuou. Sem palavras. Apenas a respiração, rouca, ofegante. Voltou a dar socos. Tentou estrangulá-la com as próprias mãos. Os dedos cravavam-se-lhe na garganta. Michelle tentou apelar à sua compaixão. Perguntou, a sufocar, porquê? Porquê estás a fazer isto? Implorou-lhe que parasse. Por favor, para, peço-te. Ela realmente não compreendia o motivo. Tinham estado a conversar de forma calma e amigável durante mais de 1 hora. Riram, falaram sobre filhos. Michelle não foi rude com ela, não a insultou, não fez nada. Um pensamento sobre um distúrbio mental passou-lhe pela cabeça. A mulher tinha enlouquecido. Aparentemente, a agressora desesperou por não conseguir subjugá-la com as próprias mãos. Michelle resistia com demasiada teimosia. Dainel levantou-se de um salto, desapareceu do seu campo de visão. Apareceu uma faca. A lâmina brilhou. Michelle gelou. Naquele momento, estava coberta de sangue dos golpes e dos estilhaços do candeeiro. O seu rosto ardia. Dainel desferiu vários golpes no pescoço. A lâmina fria, dor, ardente, insuportável. Cortou-lhe a garganta. Michelle sentiu algo quente a escorrer pelo pescoço. Dainel continuou a estrangulá-la, a pressionar a mão sobre a sua boca e nariz. Michelle perdeu a consciência. A escuridão envolveu-a. Quando acordou, mal conseguia conter a dor horrível. O seu abdômen estava aberto. Olhou para baixo. Viu sangue, muito sangue. Viu o que não devia ter visto. Ao escutar, percebeu que a casa estava em silêncio, sem sons, sem passos. Reunindo forças, não sabia de onde vieram, ligou para o serviço de emergência. Os seus dedos escorregavam no ecrã, deixando marcas vermelhas. A operadora disse-lhe para pegar numa toalha e pressionar a ferida. A voz era calma, profissional. Michelle encontrou uma toalha, pressionou-a contra o abdômen. A dor cegou-a. Só no hospital é que Michelle percebeu que o seu bebê tinha sido raptado. Dan estava sentado ao lado da sua cama, a segurar-lhe a mão, em silêncio. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Os detetives examinaram o local do crime. Chegaram com os peritos forenses. Várias divisões estavam cobertas de sangue. Manchas nas paredes, no chão, nos móveis, especialmente o quarto e a casa de banho. A roupa de cama estava completamente ensopada. Os sinais de luta eram evidentes: uma cadeira virada, um candeeiro partido, arranhões na ombreira da porta. Mas não havia sinais de arrombamento. A porta estava aberta. Quando se tornou claro que a vítima estava grávida e que o feto lhe tinha sido retirado, todos ficaram em choque, incluindo os médicos. Um dos peritos forenses, um homem com 20 anos de experiência, saiu para apanhar ar. Em toda a sua carreira, nunca se tinham deparado com nada semelhante. A mulher sofreu ferimentos monstruosos. Parecia que tinham tentado estripar Michelle. Alguém usou uma faca sem conhecer a anatomia, sem entender o que estava a fazer. Ela própria descreveu o seu estado como se os seus órgãos tivessem caído para fora. Essencialmente, foi o que aconteceu. Os médicos não compreendiam como ela sobreviveu. Graças ao testemunho da vítima, as investigações começaram. Analisaram as suas páginas nas redes sociais, dispositivos de armazenamento e o telemóvel da agressora. Os investigadores solicitaram um mandado, obtiveram acesso às contas. Os detetives tinham de descobrir quem era Dainel Lane e, para isso, tiveram de mergulhar no labirinto das suas mentiras.
Mentiras profundas e multifacetadas. Mais de um ano antes da tragédia, ela começou a manter a imagem de uma mulher grávida. Publicava fotos, escrevia posts, mas na realidade não podia ter filhos. Após o aborto espontâneo, as suas trompas de falópio foram laqueadas, uma necessidade médica. Encontrou-se numa situação em que arriscava perder para sempre a possibilidade de ser mãe. Esse conhecimento corroía-a por dentro. Dainel sofreu muito com a perda do bebê. Os amigos contaram que ela mudou após essa perda. Tornou-se mais silenciosa, mais introvertida. Em combinação com as flutuações hormonais e a depressão, isso levou-a a um pensamento assustador: raptar o filho de outra pessoa. O pensamento não surgiu de imediato. Primeiro como uma fantasia, depois como um plano. Começou a espalhar a mentira sobre a sua gravidez e, ao mesmo tempo, a procurar uma vítima. Percorria perfis de mulheres nas redes sociais, seguia anúncios. Surgiram dificuldades com a idade do bebê. Por isso, inicialmente, planejava encontrar uma mulher no início da gravidez, tornar-se sua amiga e, no momento do parto, atacar. No entanto, não conseguiu fazer amizade com ninguém. As pessoas sentiam que algo não estava bem. Nas suas redes sociais foram encontrados inúmeros posts sobre como ela aguardava ansiosamente a chegada do bebê. Fotografias de roupas de bebê, fotos da sua barriga supostamente a crescer, na realidade, almofadas por baixo da roupa. Chegou a publicar ecografias falsas encontradas na internet. Isto permitiu-lhe convencer todos à sua volta de que o casal em breve teria um novo membro na família. David Ridley acreditava nela e considerava-se o pai biológico. Ele estava feliz. Dainel dizia que, se fosse um menino, chamar-se-ia James, e se fosse uma menina, Aurora. Esta coincidência macabra surpreendeu repetidamente todos os que trabalharam no caso. Um nome, 2 meninas, uma morta. Embora David vivesse com Dainel constantemente, nem ele descobriu o engano. Ela era cuidadosa, calculista. Dainel não o deixava aproximar-se, convencendo-o de que ele poderia acidentalmente magoar o futuro bebê. Dizia: "Não toques, por favor, os médicos avisaram." David acreditava e era cauteloso. Nunca tocou na sua barriga. Mesmo a dormir, tentava não lhe tocar. Dainel imitava todos os detalhes com mestria: o crescimento gradual da barriga, os sinais característicos da gravidez. Queixava-se de enjoos matinais, de dores nas costas. Pedia a David que lhe trouxesse água à meio da noite. Dezenas de fotografias apareciam nas suas contas como as de qualquer futura mãe. Fotos de diferentes ângulos, com roupas diferentes. Contava nas suas páginas sobre as visitas ao médico e sobre o seu filho. Nos comentários, as amigas davam-lhe os parabéns, deixavam corações. No trabalho, tirou folgas várias vezes para supostamente ir à clínica. Voltava com papéis que ela própria imprimia. No início de 2015, o número de publicações aumentou. Dainel fotografava constantemente roupas de bebê e contava como esperava a chegada do filho. Os seus seguidores alegravam-se com ela. Como não havia gravidez, ela tinha de mudar a data do parto. Primeiro, disse que seria em fevereiro, depois, março, depois, abril. A gravidez estava a prolongar-se demasiado e isso não podia continuar indefinidamente. Durante muito tempo, não conseguiu encontrar uma vítima adequada, vulnerável, crédula. Devido à gravidez prolongada, os seus familiares começaram a duvidar. David perguntava: "Quando é que nasce? Será que se enganaram nas datas?" Dainel tentava convencer toda a gente de que tinha havido um erro de cálculo, que os médicos estavam confusos, mas as dúvidas aumentavam. Mais perguntas, menos tempo. No corpo da falecida Aurora não havia ferimentos de espancamento ou de faca. Foi examinada minuciosamente, à lupa. Ela simplesmente não sobreviveu à cesariana improvisada devido à sua idade gestacional,
Tinha apenas 7 meses. Os pulmões não se desenvolveram. Demasiado cedo. As amostras de ADN da bebê e de Michelle foram comparadas, foram enviadas para o laboratório e aguardaram-se os resultados. Eram idênticas. A ligação familiar foi confirmada. Mãe e filha. Com Dainel não havia a menor correspondência. 0%. Inicialmente, pensou-se que o companheiro da principal suspeita também estava envolvido no ataque. Os detetives discutiram essa versão. Parecia impossível que um homem não descobrisse a mentira e não percebesse os seus planos. Viviam juntos, dormiam na mesma cama. Quando David foi chamado para interrogatório, estava extremamente perturbado. As suas mãos tremiam. Afirmou que não estava envolvido e que ele próprio estava em choque com o que aconteceu. A sua voz falhava. Durante os anos de vida em comum, não suspeitou que a sua amada estivesse a planear algo semelhante e que fosse capaz de um ataque com faca. Ele amava-a, confiava nela. A data prevista para o parto de Dainel estava constantemente a ser adiada e ela recusava-se a ir ao médico com ele, o que lhe causava suspeitas justificadas. Ele insistia: "Vamos juntos, quero ouvir o batimento cardíaco." Ela encontrava desculpas. Acontece que ela já fingia estar grávida há 14 meses. Absurdo. Possivelmente, ela atacou Michelle devido a um ultimato do namorado, que se tornara cético em relação à sua mentira patológica. Na véspera, tinham discutido. David disse: "Se não fores ao médico esta semana, eu vou-me embora." Provavelmente, ela temia que ela deixasse e por isso decidiu cometer o crime. Um ato desesperado. A última oportunidade. David contou que 17 de março foi um dia normal. Nada o fazia prever. Sabia que uma mulher iria à casa da sua companheira para buscar roupas de bebê desnecessárias que sobraram do seu filho. Dainel tinha falado sobre isso ao pequeno almoço. Ele acenou, sem dar importância. Voltou do trabalho por volta das 4 da tarde, como de costume. Estacionou o carro. Encontrou Dainel desgrenhada, que lhe mostrou silenciosamente uma menina recém-nascida na casa de banho. Ela estava no lavatório, enrolada numa coalha. Disse que tinha tido um aborto espontâneo. David ficou paralisado. Não conseguia mexer-se. O corpo de Aurora estava coberto de sangue. O namorado não suspeitava que, na realidade, o sangue pertencia a Michelle, que tinha sido esfaqueada na casa deles. Durante todo esse tempo, ela jazia coberta de sangue na cave, a esvair-se lentamente. Obviamente, Dainel estava convencida da sua morte e planeava livrar-se do corpo mais tarde. Talvez enterrá-lo na floresta, talvez queimá-lo. Felizmente, ela subestimou a resistência da vítima. Michelle sobreviveu. O seu corpo lutou. O seu coração batia. David pegou imediatamente na bebê, com cuidado, como se fosse um objeto frágil, e foram juntos para a clínica. Havia sinais claros de uma luta longa e brutal na casa. Uma enorme quantidade de sangue, mas todo ele pertencia a Michelle. No chão, nas paredes, nos móveis. A história de Dainel pareceu imediatamente inconsistente. Ela própria não tinha ferimentos graves. Apenas arranhões e nódoas negras, superficiais. Naturalmente, isto não se assemelhava a um ataque por parte de uma mulher grávida. Os detetives perceberam isso de imediato. Ao juntar os factos, os detetives concluíram: não foi um ato impulsivo de agressão, nenhuma espontaneidade. Pelo contrário, foi o culminar de uma mentira elaborada que Dainel criou e manteve durante meses. Ela caminhava para isto. O anúncio no Craigslist sobre a doação gratuita de roupas de bebê foi publicado intencionalmente. Uma armadilha. Dainel queria encontrar uma mulher adequada, que estivesse prestes a dar à luz, grávida, crédula, solitária. As investigações mostraram: ela não conhecia a sua vítima, não a vigiou previamente. Michelle foi uma vítima aleatória. Para ela, era indiferente de quem roubava o bebê. Qualquer uma serviria. Dainel poderia ter tido sucesso se a vítima não tivesse oferecido uma resistência tão feroz e não tivesse sobrevivido. Se não tivesse ligado, se não tivessem chegado a tempo.
Além disso, segundo os especialistas, a bebê Aurora teria tido muito mais hipóteses se não fosse pela idade gestacional de 7 meses da sua mãe. 8 meses, e tudo poderia ter sido diferente. O fato de ambas as envolvidas no caso quererem chamar a menina o mesmo nome não passou de uma trágica coincidência, uma cruel ironia do destino. Michelle Wilkins superou os ferimentos que sofreu, lenta e dolorosamente. Passou 5 dias nos cuidados intensivos, onde cada respiração era um esforço. Depois, permaneceu na clínica por um longo período de reabilitação. Aprendeu a andar e a mover-se de novo. Durante todo esse tempo, o seu noivo apoiou-a. Dan não se afastou da sua cama, dormindo numa cadeira ao seu lado. Durante 1 ano, a mulher que perdeu o seu filho não só recuperou fisicamente, como também se preparou para testemunhar em tribunal contra a sua assassina. Um psicólogo trabalhava com ela 2 vezes por semana. Ela anotava os seus pensamentos num caderno, preparava-se para as perguntas. Dainel, durante todo esse tempo, esteve na prisão a aguardar as audiências, numa cela individual. Vários psiquiatras falaram com ela, incluindo um perito independente contratado pelo advogado. Ela respondia com calma, mantendo-se confiante. Os primeiros consideravam que a mulher era sã e capaz de ser julgada. Estava plenamente ciente das suas ações. Compreendia a diferença entre o bem e o mal. O perito independente não partilhava desta opinião. Tal como o seu advogado de defesa, ele estava convencido de que Dainel sofria de uma forma grave de transtorno depressivo relacionado com a perda do seu filho. O diagnóstico: transtorno de stress pós-traumático. Após a sua confissão, Dainel recusou-se a cooperar com a investigação, exigiu um advogado e calou-se. No entanto, nessa fase, já havia provas mais do que suficientes contra ela, incluindo provas irrefutáveis: ADN, impressões digitais, registros de chamadas. Mas era preciso tempo para reunir todas as informações numa versão coerente da acusação. Os procuradores trabalhavam até tarde. O principal problema era o estado de Michelle Wilkins. Os médicos consideravam um milagre que ela tivesse sobrevivido ao ataque brutal. As suas hipóteses eram mínimas. As consequências físicas dos ferimentos estavam a ser tratadas, as suturas a cicatrizar. Mas, psicologicamente, a mulher tinha um longo caminho de reabilitação pela frente. Temia-se que ela pudesse tirar a própria vida ou simplesmente não encontrasse forças para olhar a arguida nos olhos e testemunhar em tribunal. Ela precisava de tempo, mas Michelle era muito corajosa e resiliente, mais forte do que qualquer um esperava. Mais tarde, ela confessou que foi forçada a mergulhar num trabalho interminável sobre si mesma e na comunicação com outras pessoas. Grupos de apoio, terapia, conversas. Isso permitiu-lhe ocupar a mente e distrair-se de pensamentos negativos. No entanto, sempre que ficava sozinha com as suas experiências, via a sua menina à sua frente. Como a Aurora crescia, dava os primeiros passos, ia para a escola, para a faculdade, construía uma família. A formatura, o casamento, os netos. Tudo o que agora ela não estava destinada a viver. Michelle decidiu seguir em frente e acreditava que o apoio de outras mulheres que enfrentaram incidentes semelhantes ou a perda de filhos, como aconteceu inclusive com a própria Dainel, poderia ajudá-la. Ela não guardava rancor. Tentava compreender. Michelle contou repetidamente a sua história em encontros, em entrevistas, partilhando a experiência de como tentou desesperadamente proteger o seu filho por nascer, mesmo quando a agressora sacou da faca. A sua voz tremia, mas ela continuava. Manteve a compostura e até tentou apaziguar a criminosa quando percebeu que a situação estava fora de controle. Michelle disse a frase de que gostava de Dainel, pois tinham conversado de forma tão agradável e poderiam resolver a situação pacificamente. Estava a tentar acalmá-la.
As palavras saíram com as últimas forças. Infelizmente, não funcionou. Dainel não ouvia. Mas quando isto foi dito no banco das testemunhas durante as audiências, pareceu muito poderoso, chegando a levar alguns dos jurados às lágrimas. As pessoas na sala ficaram em silêncio. Quando, em 2016, Michelle entrou no tribunal e viu a acusada que lhe tirou o filho e quase lhe tirou a vida sem qualquer motivo, continuou a comportar-se como uma mulher muito forte. Entrou na sala de costas direitas. Disse que sentia mais pena de Dainel do que ódio. Soou sincero. Os familiares da vítima, pelo contrário, não sentiam o mesmo. A mãe de Michelle cerrava os punhos quando olhava para Dainel. Odiavam-na, manifestaram-se ativamente contra ela e exigiam justiça. A pena máxima, prisão perpétua. A própria assassina não se arrependia, não sentia a menor compaixão por Michelle e pelo seu filho falecido. Todos os presentes notaram isso. Os jornalistas escreveram sobre isso. A única vez que a arguida chorou foi quando a história da sua própria tragédia, relacionada com a perda do seu filho, foi contada. Nessa altura, as lágrimas eram verdadeiras. O advogado de defesa referiu-se aos problemas emocionais da sua cliente, repetindo-o vezes sem conta. E também à opinião do perito independente, que acabou por ser uma das poucas testemunhas de defesa. Eram apenas 3. No entanto, a acusação negou isso, baseando-se nas avaliações que foram realizadas na prisão antes do início das audiências. Os documentos estavam sobre a mesa, numa pasta grossa. Mostravam que a mulher estava ciente do que se passava e podia ser julgada. Quando Dainel, de 34 anos, foi detida pela primeira vez e interrogada, negou a culpa. Olhava nos olhos, falava com confiança. Mas, sob a pressão de provas irrefutáveis, os detetives apresentavam fotografias uma após a outra, rapidamente cedeu e confessou tudo. Baixou a cabeça. Chorou. No entanto, agora decidia continuar a tecer a teia de mentiras em que o seu advogado de defesa se baseava. Mudou o seu depoimento. A mulher manteve a versão de legítima defesa e de um ataque por parte de Michelle. O advogado alegou que a vítima a atacou com uma faca, sem motivo, de repente. Por isso, Dainel foi forçada a defender-se. Durante a autodefesa, feriu o abdômen de Michelle e retirou o bebê do seu ventre para o salvar, pois estava convencida de que Michelle estava morta. Não havia pulso, não havia respiração. A acusação refutou esta versão. Os ferimentos sofridos apenas pela vítima da armadilha confirmavam-no de forma convincente. Os peritos médicos apresentaram os seus relatórios, mostraram diagramas. Naturalmente, a versão parecia pouco convincente, tendo em conta os factos provados. O depoimento de Dainel foi gravado em vídeo e reproduzido durante as audiências. O ecrã ligou-se, a sala silenciou. Nesse momento, ela cobriu o rosto com as mãos como se estivesse a chorar. Os seus ombros tremeram, mas as pessoas sentadas perto dela não viram lágrimas. O seu rosto estava seco. Tudo parecia implausível, encenado. A acusação e a família Wilkins acreditavam que isso foi feito de propósito, para apaziguar os jurados, para despertar pena. Teatro. A arguida simplesmente continuava a manter a imagem de mártir e agora queria apresentar-se como vítima. Uma mulher infeliz e doente. A própria Dainel nunca testemunhou em sua defesa. Recusou-se a falar perante os jurados. O advogado aconselhou-a a ficar em silêncio. Ela assinou com a cabeça. Ele tentou argumentar a não premeditação e a impulsividade das ações da sua cliente. Um ato de paixão, um momento de loucura. Durante a leitura da sentença, Michelle Wilkins, que segurava uma grande fotografia da sua falecida filha, uma imagem de ecografia, a preto e branco, desfocada, dirigiu-se diretamente a Dainel Lane. Levantou-se, virou-se para ela. Estava calma e contida. Expressou a sua convicção de que a mulher precisava de tratamento, de ajuda e não apenas de punição. Depois de tudo o que passou, Michelle observou que nunca a conseguiria perdoar completamente,
mas que rezaria pelo descanso da sua alma. A sua voz não tremeu. O que mais chocou a mulher foi a ausência de remorso por parte da arguida. Ela nunca o demonstrou durante as audiências. Nenhuma palavra, nem um olhar, nem um gesto. Não foi só a família Wilkins que falou, mas também a família de Dainel. Em particular, a mãe e a irmã da arguida descreveram-na como uma filha amorosa e uma pessoa compassiva. Recordaram a sua infância, os anos de escola. Contaram como ela ajudou os outros durante muitos anos trabalhando como enfermeira. Salvou vidas. Acreditavam que o seu ato estava relacionado com a perda do seu filho e o consequente transtorno depressivo. Todos ficaram chocados com as ações de Dainel e afirmaram que isso não era do seu feitio. A mãe chorou. Atribuíram o sucedido a problemas psiquiátricos e as consequências do trauma vivido. Uma doença. O procurador chegou a mostrar aos presentes a almofada, o colchão e a roupa de cama ensanguentados do local do crime. Trouxe-os para a sala, desenrolou-os. O cheiro, as manchas, para demonstrar visualmente todo o horror que ocorreu. Alguns viraram o rosto. Houve outra ocasião em que Dainel chorou. Aconteceu quando os jurados a consideraram culpada. O veredito foi lido. Ela estremeceu, mordeu o lábio. Naturalmente, não sentia pena nem do bebê nem de Michelle. Preocupava-se apenas com seus próprios problemas e com o fato de ter perdido a sua liberdade, a sua vida. Inicialmente, a acusação planejava obter uma pena de 126 anos de prisão para Dainel. Foi-lhe apresentada uma longa lista de acusações, incluindo tentativa de homicídio, agressão e outros itens. Documentos com várias páginas. Antes das audiências de sentença, a Procuradoria Distrital realizou uma reavaliação de cada ponto. Reuniram-se, discutiram. No final, a pena total foi reduzida para 110 anos. A pena máxima por tentativa de homicídio era de 48 anos. Pela interrupção ilegal da gravidez, Dinel poderia receber 32 anos, e pela agressão, mais 30 anos. Números enormes. Infelizmente, a acusação de homicídio do feto não foi apresentada. A lei do estado do Colorado não reconhece o feto como uma pessoa se este não viveu um único dia fora do útero da mãe. Uma subtileza jurídica, cruel. Essencialmente, em qualquer cenário, Dinel enfrentava uma vida inteira atrás das grades. Ela sabia disso. O advogado também. Após ouvirem os argumentos das partes, os debates duraram 3 dias, os jurados retiraram-se para deliberar. A espera foi longa, mas voltaram rapidamente, com uma decisão unânime, todas as 12 pessoas. Dinel Lane, de 35 anos, foi considerada culpada de todas as acusações, e mais tarde, condenada a 100 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. O juiz leu a sentença com voz firme. A família Wilkins ficou muito satisfeita com a decisão, assim como todos os que se preocupavam e desejavam tornar as ruas da sua cidade natal mais seguras. Abraçaram-se, choraram de alívio. Acreditavam que Dainel não merecia um lugar na sociedade e que, na prisão, teria tempo suficiente para reavaliar o seu ato, para tomar consciência, para se arrepender. Apesar desta vitória, o caminho de Michelle Wilkins para a cura estava apenas a começar. Fisicamente, ela já tinha superado a maior parte das consequências na altura do julgamento. As cicatrizes permaneceram, mas sararam. Moralmente, ainda tentava lidar com a provação. Não dormia à noite, tinha pesadelos. Mais tarde, Michelle falou várias vezes com jornalistas, deu entrevistas. Contou que encontrou consolo na sua atividade, trabalhava com mulheres que tinham perdido filhos. Mas, mesmo assim, ainda recorda com lágrimas nos olhos o corpo sem vida da sua filha, pequeno, frio. A defesa de Dainel alegou que a mulher foi tratada com preconceito. Apresentaram recursos um após o outro.
Insistiram que ela deveria ser submetida a uma avaliação psiquiátrica mais aprofundada e receber tratamento em vez de prisão. Um hospital, não uma prisão. No entanto, considerando o quão meticulosamente a armadilha foi preparada, o anúncio, a mentira, o plano e com que sangue frio o ataque foi executado, a acusação estava convencida de que não poderia haver clemência. A justiça tinha de prevalecer. Todos os recursos da defesa foram rejeitados, um após o outro. O advogado de defesa manteve a convicção de que ela tinha um alto potencial de reabilitação e que a sentença proferida era demasiado severa, desumana. Numa entrevista após o julgamento, o procurador distrital declarou, perante as câmeras, que tal pena era adequada à natureza cruel do crime, correspondia à sua gravidade. Antes deste incidente, não havia registros no condado de uma mulher grávida ter sido alvo de um ataque premeditado com o objetivo de roubar o seu filho por nascer. A primeira vez em toda a história. Dynel ainda está atrás das grades, numa cela na prisão feminina do estado do Colorado. Os Wilkins esperam que assim seja para sempre, até ao fim dos seus dias.